Lembra que na escola a gente viu tabela periódica, aquela tabela cheia de letras e numerozinhos que a gente tinha pavor porque a gente tinha que decorar? Pois é, mas nós somos formados por parte daquelas letrinhas. Só que tem parte daquelas letrinhas que não deveriam estar no nosso organismo. Então, na tabela periódica, a gente tem metais, minerais, e aí sim somos formados por isso. Tá? Porém, existem alguns metais que nós chamamos de metais tóxicos, que são tóxicos, que não deveriam estar presentes no nosso organismo. E hoje, cada vez mais, a gente está exposto a esses metais. A gente entra em contato em praticamente tudo que a gente usa ou que a gente consome. Provavelmente você já deve ter ouvido falar sobre o alumínio no desodorante, sobre o flúor na água, mas também tem o brometo nas farinhas, tem mercúrio em, às vezes, peixes que a gente consome e não sabe, em shampoos, em produtos cosméticos. Arsênico está presente principalmente no arroz, porque ele é utilizado em defensores agrícolas. Níquel, a gente está exposto agora a uma quantidade de níquel que a gente nunca esteve exposto antes, porque as baterias dos celulares, principalmente, são compostas de níquel. E quando esse celular é descartado, o que acontece com essa bateria? Muitas vezes o descarte é inadequado e isso acaba contaminando tanto o solo quanto a água. Embalagens dos produtos que a gente utiliza no dia a dia muitas vezes contêm também esses metais tóxicos e eles acabam passando para o alimento. Existe uma quantidade permitida, por exemplo, de alumínio. Toda embalagem Tetra Pak, se você olhar por dentro, ela é revestida de alumínio. Existe uma quantidade permitida por lei de quanto alumínio da embalagem pode ir para o alimento. Só que isso é por embalagem. Não existe um estudo quantas embalagens Tetra Pak você consome por dia, por mês, por ano. Quanto de alumínio está se acumulando só pela embalagem Tetra Pak? Fora o desodorante, fora a pasta de dente, fora outros produtos cosméticos que você utiliza, fora medicamentos que muitas vezes contêm metais tóxicos na sua composição. Pode pegar algum medicamento que você tem aí, tem alumínio na composição, tem titânio, dióxido de titânio na composição. Isso tudo muitas vezes vai acumulando no nosso organismo. O nosso corpo tem capacidade de detoxificação, né? A gente, principalmente o fígado, é o principal metabolizador de tudo que a gente entra em contato, inclusive dos metais. Mas agora, com o estudo aprofundado da genética, o que a gente descobriu é que existem inúmeras situações clínicas onde existe uma dificuldade nessa metabolização. O processo de detoxificação não ocorre de maneira correta. E existem também pacientes que têm uma capacidade de reter metais tóxicos maior do que outros. Principalmente, por exemplo, pacientes dentro do espectro autista. A maior parte deles apresenta alterações genéticas que fazem com que eles acumulem mais metais tóxicos. Diversos metais podem ultrapassar a barreira hematocefálica, causar neuroinflamação. Então, muitas vezes você está com um paciente que você olha os exames e os exames estão normais, mas o paciente está cheio de queixa. Ele está cansado, ele está com sintomas de depressão, de ansiedade, dificuldade de aprendizado, dores de cabeça, dores abdominais, queda de cabelo. Então, a presença dos metais tóxicos causa, no longo prazo, uma série de sintomas inespecíficos. E você já provavelmente ouviu falar da ligação do alumínio com o Alzheimer. Por quê? Exatamente por conta da neuroinflamação. Tá? Vai ocorrendo uma destruição de células cerebrais pela presença do alumínio. Um outro problema dos metais tóxicos é que a presença deles muitas vezes impede a absorção de nutrientes. Os metais que a gente chama de halógenos, os que estão na mesma, lembra da tabela periódica? Ela tem as barrinhas. Os que estão na mesma fileirinha, eles são muito parecidos entre si. E muitas vezes a célula absorve um ao invés de absorver o outro. Isso é muito comum, por exemplo, com o iodo. Ao invés da tireoide absorver o iodo, ela absorve bromo, ela absorve flúor, e isso vai alterando o seu funcionamento, muitas vezes sendo gatilho para o desenvolvimento de doenças autoimunes. Então, avaliar metais tóxicos no paciente é fundamental. Só que a gente precisa ter em mente que o metal tóxico, em geral, está intracelular. Então, só avaliar o que está na corrente sanguínea, fazer a dosagem sérica, nem sempre é adequado para
o processo de intoxicação crônico. Para processo agudo, sim, excelente, a gente precisa realmente da avaliação sérica, mas muitas vezes para avaliação crônica a gente precisa complementar com outras técnicas, isso é muito importante, exatamente por esse metal estar intracelular.